coisas lá. Então, E teve a missa. Agora é uma bom dia mania a de achar que para ter missa todos. tem que ter fulano cantando. Louvado Hoje, 12º domingo do tempo comum, presta Santa Missa, nós vamos rezar pela mãe de João Moro, Cristela Legan, Armando Moura, Aparecida Moro, Maria Amélia Silva dos Santos, Brasília Moro, Rosa Lucela Moro e Zilda Bolsonaro. e por todas as almas. Em ação de graças a Santo Expedito, a Santa Edviges, ação de graças às almas benditas dos aflitos e necessitados, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Santo Antônio, São João e São Pedro, e todas as nossas intenções que trazemos aqui no nosso coração. Lembrando que terça-feira é dia de São João Batista, uma pessoa muito importante na Bíblia. Segundo Jesus, é o maior de todos os profetas, hein? Então, muito importante o João Batista na formação, né, das lideranças. A missão dele foi essa, né? Acolher o povo, né? Acolher o povão mesmo. Aquele povo que ele reunia era o povo ferrado mesmo, era o povo, Jesus amado. É um povo, né? E dali, então, Jesus aprendeu, né? Segundo a história, o aspecto histórico, né? Jesus conviveu no deserto, na juventude também, com João Batista. E Jesus aprendeu com João Batista muitas coisas também. É interessante, né? Essa visão mais prática, né? Vamos dizer assim, né? Que você percebe o respeito que Deus, né? Porque na verdade Jesus é Deus, o respeito que Deus tinha pelo João Batista, né? Um homem que, olha, um cara que João Batista ele foi radical, né? Na fé, na prática da fé ele foi radical. Ele vendeu tudo que o pai e a mãe tinham quando morrem, né? Os pais, vai para o deserto, não tem roupa. É um homem que é um cara que é um rapaz que renuncia à vida sexual, inclusive, né? Ele opta em viver no deserto. Olha, é uma radicalidade, né? Não é só a questão da econômica dele, que ele larga de mão. É coisa de santo mesmo, né? Larga de mão. Mas essa radicalidade dele, né? Essa consciência que ele vai tendo, né? E como Deus olha para o João Batista e Deus concorda com ele. Porque essa convivência dele com Deus é muito interessante. Porque o João Batista é uma prova, né? Viva, como Jesus também, lógico, os santos todos, né? De que existe uma alegria que Deus sente quando você se esforça para fazer as coisas, entendeu? Existe uma alegria de Deus quando você se esforça. Não é duro vir na missa de domingo? Não é mais gostoso ficar em casa? É gostoso. A cidade de São Paulo tem tanta coisa boa para fazer, né? Você tem cinema, você tem shopping, você tem família, você tem isso, você tem amigos, tem o jogo de bola, normalmente, né? Tanta coisa maravilhosa. E você se esforçar para vir na missa é uma coisa que vai contra o sistema da cidade, não é? Mas esse esforço que você faz, Deus fica feliz de ver, entende? É interessante, né? O João Batista é maravilhoso, é maravilhoso. Ele é o único que chega e diz logo antes de Pedro, hein? Antes de Pedro, diz logo na cara de todo mundo: esse aqui é o Cordeiro de Deus, né? É ele que salva. Antes de Pedro, ele falou logo de cara. Mas essa missa a gente reza também por um mês da alma, pelo mês de falecimento do Dom Angélico, acho que do Papa Francisco também, porque foi mais ou menos ali, na mesma semana, pela alma da Dona Maria das Dores, do Sr. José Francisco Ramos,
pela alma da Dona Teresa Romero Valentini, Teresa Caldas, o seu Domingos, que saudade do seu Domingos, gente boa demais. Pela alma do Vinícius Paiva Prado, pela alma do João Bartolomeu e de tantas pessoas, né? Partiram desde quando a nossa paróquia começou a ser uma sementinha aqui, na década de 30, né? 33. Começou a semente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Irmãos, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Vamos pedir a Ele que nos absolva para participar da missa, da Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, muitas vezes por pensamentos, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. O Senhor é a força do povo. Senhor, fazei-nos viver cada momento no temor e no amor do teu santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ao profeta Zacarias, primeira leitura. Vocês já sabem de cor salteada, não vou ficar gastando meu tempo aqui. Todos vocês já sabem, há 30 anos atrás, vocês já sabem que o profeta Zacarias é fundamental para entender Jesus. Muitas coisas que Jesus falou, ele copiou do Zacarias, né? Então, o Zacarias lá atrás falava, né, do Filho de Deus, e Jesus se enquadra exatamente naquilo que ele falava. Vamos lá, então. Zacarias é importantíssimo. Vamos. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Aos que eles ferirem de morte, hão de chorar, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no campo de Magedo. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para ablução e purificação. Palavra do Senhor. Nossa, eu li oblação. Não vou comentar. A minha alma tem sede de vós, ó Deus, por vós eu suspiro. Assim como uma terra seca, deserta, sertão mesmo, sem água. Eu, Senhor, quero te contemplar na igreja para ver o teu poder e a tua glória. Porque a sua graça, ó Deus, vale muito mais do que qualquer coisa, hein? Vale mais até que a vida. Por isso os meus lábios hão de cantar os seus louvores. Assim, ó Deus, vos bendirei toda a minha vida. Em teu louvor eu levantarei as mãos. Serei saciado, tenho certeza, com saborosos manjares. E com muita alegria eu vou te agradecer e te louvar. Porque o Senhor se tornou o meu refúgio,
a minha proteção, a minha rocha. Eu exalto a sombra das suas asas, como se faz um filhote do passarinho de uma asa. Unido a vós estou, Senhor, e a tua mão me serve de amparo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era, seja agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Carta aos... chegou? Carta aos Gálatas, então, hein? Todos vocês são de Deus, hein? Diz o Paulo apóstolo. Beleza. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestis de Cristo. O que nos vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. É Lucas capítulo 9, né? Vocês sabem. Um dia, Jesus rezava sozinho, estando com ele apenas alguns lá dos discípulos. Então perguntou a eles: que dizem a multidão que eu sou? Eles responderam: uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é o Elias, que voltou do céu. Outros falam que o senhor é um antigo profeta que ressuscitou. Disse-lhe Jesus: mas e vocês? O que dizem que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias de Deus. Ele então proibiu Pedro e as demais pessoas de ficar falando sobre esse assunto para os outros e acrescentou: o Filho do Homem tem que sofrer muito. Ele tem que ser rejeitado pelos anciãos, rejeitado pelos príncipes dos sacerdotes, rejeitado pelos escribas. Ele tem que ser morto na cruz e ressuscitar no terceiro dia. Depois, então, Jesus se voltou para o povaréu todo e disse para eles todos: se alguém de vocês quiser me seguir, quer vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida por minha causa vai ganhar, vai salvar. Palavra da salvação. Vamos lá, então, coragem. É Lucas capítulo 9, né? Lucas é um evangelista muito importante. Todos são, mas o Lucas também é muito importante nesse conjunto todo de revelação, né? Ele é uma pessoa importante que ele contribuiu, não só porque escreveu o Evangelho, mas ele contribuiu para a expansão do cristianismo. Ele foi amigo de Paulo, né? E Paulo tratava ele de um amado médico, né? O meu amado médico está aqui, porque ele era médico, né? Lucas era médico. E ele é o padroeiro dos médicos, vocês sabem, né? O padroeiro dos médicos é São Lucas. Ele conviveu com Paulo, com os 12. Lucas teve esse privilégio, né? Que alguns não tiveram. Né? Lucas teve esse privilégio de fazer teologia na companhia do Paulo.
nas suas missões, e por isso ele pôde aprender na prática o anúncio do Evangelho e também as muitas dificuldades e também a muita resistência que existe em relação ao Evangelho. Isso é o que nós chamamos de fazer teologia. Fazer teologia não é você ir para uma faculdade de teologia, ficar lá 5 anos, lendo aquele mundaréu de coisa, tudo bonito. Ajuda, mas não é isso. Né? Porque na prática, né, você tem que chegar ali no meio do povo, o povo tem uma realidade de fé, que não é igual aquela da faculdade que você aprendeu. Então você vai ter que entender. Você vai ter que entender o que é aquilo ali que você está vivendo. Por que Deus te deu aquele povo para você cuidar. Né? Então isso é fazer teologia. Né? A gente se ilude, né? A gente, vou fazer um curso bíblico legal. É muito bom fazer, mas você vai fazer para quê? Só para dizer que você sabe mais que os outros? Só para dizer que não serve para nada. Existe uma razão de você fazer. Qual é a razão? Eu preciso ter um pouco mais de entendimento em algumas coisas para poder anunciar o Evangelho, para agir, atuar na fé. Isso é o que significa isso, né? O Lucas teve essa experiência, né? Muito boa. Hoje em dia é muito difícil nessa coisa. É complicado na igreja hoje em dia. Os mais fechados, os mais conservadores acreditam mesmo que você indo para a faculdade, estudando, sua fé melhora. Não é verdade, né? Porque fazer teologia é isso, né? É você adquirir, você tem que ter uma preparação. Também você não pode chegar lá, Deus te dá um povo chegar lá falando qualquer tranqueira. Não pode. Porque fé é uma coisa muito séria, hein? Não pode chegar lá e falar, vou deixar o Espírito Santo na hora. Não é assim, não. Né? Porque a fé é uma coisa muito séria, né? Então, o Lucas teve esse privilégio, né? Essa coisa boa, né? E ele próprio diz, né? O próprio Lucas diz assim, no capítulo 1, que ele escreveu o Evangelho tentando colocar uma boa ordem. Porque ele é historiador, é médico, ele é investigativo. Ele não fala de Jesus porque ele ouviu falar. Porque Paulo fala de Jesus e não conviveu com Jesus. E o Lucas, ele vai atrás das coisas, ele vai atrás da Nossa Senhora, da Mãe, vai atrás dos apóstolos, ele investiga tudo para poder então escrever o texto do seu Evangelho e os Atos dos Apóstolos, que é a mesma coisa, é junto, né? Cada um começa outro. Né? Mas São Jerônimo botou São João ali no meio, o Evangelho de João, no final do Lucas. Né? Enfim, Lucas, ele insere, a novidade dele é que ele insere a teologia dentro dos fatos históricos. Ele não interpreta a história pela história, somente na investigação, mas ele observa essa ação de Deus na história humana, na história da humanidade. Sabemos que Lucas era grego, família grega de Antioquia, que era na Síria antigamente, e agora é a Turquia, né? Pertence ao povo turco, a Antioquia. A maior igreja do Atos dos Apóstolos era na Antioquia, né? É lá que a palavra cristão surge, né? E de modo que essa região tem um significado muito importante para todos nós. Sabemos que a Igreja Ortodoxa tem um documento muito antigo, que fala de Lucas, né? Conta que o Lucas, ele morreu martirizado, né? Morreu com 84 anos de idade, diz esse documento. Morreu com 84 anos de idade, na Grécia, e foi martirizado também, né? Como todos os seguidores de Jesus Cristo, como o próprio Paulo foi martirizado. E Lucas, ele é o evangelista que mais fala das mulheres, é o evangelista que mais dá destaque à mulher, o papel da mulher.
na igreja e na sociedade. O Lucas não era misógino, né? Não era o Lucas era uma pessoa que falava, a mulher é igual ao homem, fim de papo. Não tem conversa. É como Paulo diz aqui, né? Você vê o que Paulo fala, ó, não há mais, não vale mais, né? Ele fala, não vale mais. Não há mais judeu nem grego, não há escravo nem livre, nem homem nem mulher. Deus olha a gente não por gênero. Não tem gênero na consciência de Deus. Está na nossa. Eu sou homem, essa é mulher. Mas para Deus não tem isso. No paraíso não tem gênero. No Éden, lá aquele que nós já ferramos com o Éden, nós destruímos o Éden, né? O ser humano, o Caim conseguiu destruir o Éden depois, né? Vocês sabem muito bem disso. Quando Deus cria as coisas todas, na cabeça dele não tem gênero. Ele é tudo igual. É uma beleza. Se a gente entendesse um pouco sobre a fé, sobre a consciência de Deus e não a nossa, a gente ia aprender alguma coisa. É muito difícil, né? Você se libertar de preconceito, você se libertar dessas coiseiras todas, né? Que a gente vive, é muito difícil, né? Então falar assim soa diferente. Mas Lucas é esse destaque, né? Ao papel das mulheres, tanto é que no evangelho dele é que todo o processo de nascimento de Jesus, ele vai até Nossa Senhora, ela vai contar da visitação, da concepção, aquela experiência toda que ela teve lá, enfim, ele vai contar a visita dos Reis Magos, por exemplo, ele vai contar toda aquela, né, aquele ambiente. O evangelho de hoje continua falando de que Jesus está na Galileia e que Jesus ali revela a sua palavra e os seus atos. Jesus diz na Galileia, resumindo para vocês, que a palavra dele, o que ele faz, é a vontade e o desejo de Deus. Falar de desejo é uma palavra, vocês sabem, a gente é tão preconceituoso que a gente imagina que Deus não tem desejo. Que Deus é uma espécie de, sei lá eu, o quê? Um robô, sei lá eu. Né? Deus não sente nada, a gente acha que Deus não sente nada. Né? E não é verdade. Jesus muda isso tudo. Ó, Corpus Christi foi quinta-feira, né? Nós refletimos a multiplicação dos pães aos mais pobres. E aquilo que Jesus fez é desejo de Deus. Bom, se tem fome, gente passando fome, você multiplicar o pão é desejo de Deus. Logo, o que Lucas fala? Aquela realidade da fome é contra Deus. É óbvio. Porque o Lucas, ele tem uma consciência social que aparece, né? Conviveu com Paulo, é lógico. E o Lucas andou a Europa inteira. Conheceu o povo, cada um povo diferente do outro. Né? Os celtas, né? Que eram os povos antigos, antes do europeu chegar. Eram os celtas, era um povo nórdico, era outra, tinha a religião deles lá. E Lucas teve essa convivência, ele percebeu isso, né? E ele tem essa consciência social. Claro, tem que ter. Lucas, então, mostra que, de fato, a fome e a situação de penúria não é vontade de Deus. Lucas narra uma multiplicação, mas Mateus e Marcos narram duas multiplicações. Pra vocês terem uma ideia. Porque o povo, claro que o povo ia seguir Jesus, ia atrás dele, porque quer comer. Ele dá pão para a gente. Mostrando a multiplicação dos pães, então, provoca um misto de coisas. O povão que recebeu a comida, que é aquele povo do deserto, não é o povo pobre, não, esse povinho pobre que nós temos aqui, não. É o povo do deserto, aquele povo que estava condenado a morrer mesmo.
Porque no judaísmo, ficou velho, cabelo branco, vai para o deserto morrer. Você não produz mais nada, não dá despesa, vai dar despesa para nós, não. Na família era assim. Criança nascia com algum defeito, algum problema de saúde, vai para o deserto. Eu jogava no deserto para morrer. Não dava pão nem água, morria. O problema é que essa gente não morre, né? O problema é que lá no deserto eles não morriam. Então eles se juntavam, se reuniam, claro, para sobreviver, se juntavam e partilhavam as coisas que tinham. É esse povo que vai seguir Jesus. Não é aquele povinho metido a pobre na Jerusalém, aquela classe média encardida ali que tinha lá em Jerusalém. Não é pobre. Pobre nada. Pobre é esse pobre. E Lucas destaca isso. Né? Aquele pobre, né? Então é esse povo que vai acompanhar Jesus. E é esse povo que também vai ter uma confusão de sentimento diante do que ele faz. Multiplicar pão. Só vimos esse negócio de multiplicar pão no Êxodo, mas ninguém nem multiplicou. Moisés não multiplicou pão para ninguém. Na verdade, caiu do céu, segundo o relato do Êxodo. Né? Caiu aquele pãozinho com uma mortadela, assim, caiu lá, o povo comeu, né? Mas também não adiantou nada também multiplicar aquele pão ali. Deus dá o pão lá. Dá o pão. Não adiantou nada. Então, aqui, é a primeira vez que Jesus pega o pão, pega o peixe, pega o que for e multiplica, né? Existe essa ação de Jesus. Isso provocou para o povão admiração, encanto. Ele é bonzinho, ele é um profeta, uma pessoa que fala bonitinho, a gente gosta dele, então, para ter pão, vamos conseguir ele, né? Agora, a multiplicação dos pães provocou muita raiva em muita gente. Provocou raiva, desconfiança nas lideranças políticas e religiosas do tempo de Jesus. Quem é esse Jesus, afinal de contas, hein? Quem é esse tal Jesus? Como eles falavam assim, de Jesus, esse tal. Quem é esse tal Jesus, né? Quem é esse rapaz que reúne multidão? Esse rapaz que traz aos pobres essa consciência amorosa da fé, né? De inclusão, né? Pela fé o povo começa a se sentir incluído também. E quando você é incluído, você se sente incluído, você passa a ter uma visão mais crítica da sociedade, da vida, de si próprio, né? Quando você é excluído, você não tem tempo para nada, não para isso. Você vai viver para trabalhar, vive para trabalhar. Não tem tempo de conviver com a família, com os filhos, com a mulher, com nada, com diversão. Imagina, vai no teatro, tem teatro, imagina, vai teatro. Tá, vai ter um debate na televisão. Vem aqui, debate. Vou dormir que amanhã cedo, 5 horas, tem que pular da cama. Então, quando você é excluído, né, do lazer e de tudo, você não tem essa visão crítica da sociedade. Agora, quando você é incluído, você passa a ter uma visão crítica da sociedade. Mas a pergunta é, o que Jesus quer da vida, né? O que esse cara quer fazer? Esse é o que os políticos religiosos perguntavam. O que ele quer fazer? Ele é candidato a alguma coisa? Ele é candidato a alguma coisa? O que ele quer fazer? Ele é reformista? O que ele é? A política dele é reformista, porque a maioria dos reis, todos foram reformistas. Fora Davi, primeiro. Davi não. Mas o resto foi tudo reformista. Todo mundo xingava o sistema monárquico, mas todo mundo piorava o sistema monárquico. Então não fala assim, eu não sou do sistema. É do sistema, sim. Não adianta você falar que não é. Quando você não é do sistema, você entra no sistema, você muda o sistema. Você não fortalece o sistema. É isso. Ele é o quê? Reformista. O que ele quer fazer? Ele quer destruir a sociedade. É isso que ele quer. Ele quer destruir a religião. Tudo isso passa pela cabeça dos caras lá, os políticos e religiosos do tempo de Jesus. Por isso que Jesus fala da exclusão, né? Eu tenho que ser rejeitado.
por sacerdote, escriba, ele vai falando. Nós sabemos então que a multiplicação dos pães provocou isso, né? Por um lado, admiração, encanto, mas não é fé, né? É só necessidade ali. E por outro lado, provocou essa ódio, essa raiva de Jesus, a ponto de começar a tramar, né? Vão começar a tramar a morte dele, né? Jesus não foi compreendido de nenhum jeito, nem daqui e nem daqui. Não foi. Meu Deus do céu. E é uma tristeza atrás da outra. Credo em cruz. Tristeza atrás da outra. A multidão oprimida, e Lucas apresenta isso, né? A multidão oprimida passa por tanta necessidade que acaba olhando somente para si mesmo. Isso é até hoje. Até hoje é assim. Se uma pessoa está muito necessitada, ela pensa só nela. Ela vai, pega para ela não pensa nem em dividir com ninguém. Eu conheço gente que pega a cesta na igreja, né? Ajuda lá. E tem gente de idade que ainda pega a cesta e ainda divide a cesta com a nora, com não sei quem. A maioria das pessoas faz isso não. É para mim. Então, a necessidade, o suplício, a exclusão, gera essa sensação de que você tem que pensar somente em si mesmo, né? A multidão quer somente satisfazer a si mesmo. É o que Jesus fala no fim, lá no meio, lá. Ele fala assim, para de vir atrás de mim, você só vem atrás de mim para comer. Não quero saber de ninguém, para de vir atrás de mim, você só vem aqui atrás de mim para pedir pão. Chega uma hora que o próprio Jesus, né, chega para lá nessa situação, né? É lógico, é uma cegueira, né? Você pensar somente em si mesmo, tá certo que você precisa tudo, mas você não pode pensar só em você, né? É uma cegueira, é uma ausência da consciência social. Então Jesus, de um lado tem um povo que é assim, do outro lado tem as lideranças, né? Sociais que geram uma confusão. É um homem, Jesus é um cara que reza. E reza bastante, hein? Ele não gosta de ficar rezando com muita gente, não. Ele prefere ficar, às vezes ele prefere ficar sozinho rezando. Esse negócio de muita gente também é só enche o saco também, né? Os discípulos, ele passou por essa experiência, chamou os discípulos para rezar com eles, não conseguia, eles não conseguem rezar. Fica dormindo, dá sono, é chato, né? Por isso que Jesus é um homem que reza, é uma coisa que confunde a cabeça das autoridades. Ele multiplica pão, mas ele reza, né? Será que ele pensa só, o que ele quer? Né? É um homem que profunda oração, Jesus. Mas ao mesmo tempo ele faz isso, né? Ele age na sociedade, ele tem uma intervenção, ele tem uma posição social ali, ele tem uma posição. O texto de Lucas destaca logo no começo. Um dia Jesus rezava em particular, estava cercado então dos discípulos. Jesus é um homem que faz o que somente Deus pode fazer, né? Jesus não separa a fé da vida do dia a dia. Ele não separa. Jesus não separa a fé da vida, né, do dia a dia, da vida social. Você está dentro do sistema social. Você está dentro de um sistema religioso. Você está dentro de um sistema político. Mas Jesus não faz a separação. Então, rezar é uma coisa, como eu devo ser na sociedade é outra coisa. Não. Ele tenta mostrar que Deus, para quem a gente reza, está presente na sociedade. E Deus não quer uma sociedade onde você tem exclusão. É óbvio, né? É evidente. Então, Jesus, ele é inclusivo. Jesus não é exclusivo, nem excludente. Jesus é inclusivo. Isso que a gente nunca pode esquecer. O diálogo, então, com os discípulos, agora vem, o diálogo com os discípulos,
Acontece depois de que ele rezou bastante, tudo, aí vem o diálogo com os discípulos. E vocês dizem o que de mim? Porque o povo diz um monte de opinião insanas, mas piedosas. O que o povo fala de mim? O povo diz que o senhor é o João Batista. Ele morreu, mas diz que o senhor é o João Batista. É insanidade. E que mais? Aí eles falam que o senhor é o Elias, que voltou. Ninguém nem sabia que o Elias estava de volta. Mas nem o templo sabia, ninguém sabia. Porque o Elias foi para o céu, não deu e-mail, não deu WhatsApp, não deu nada para ninguém. Até hoje ninguém sabe onde esse homem vive. Ele vive no céu, lá com Deus, e sabe lá Deus quando ele vai voltar para cá. Porque existe a profecia judaica que quando Elias voltar, o mundo vai acabar e Israel vai ser o tal, né? Vai ser o povo, o povão maravilhoso. E não é, não é verdade esse pensamento. Mas nós sabemos. E que mais? O povo diz que é um profeta antigo, que ressuscitou. Então o povo coloca Jesus como um morto. Jesus é um morto. O João Batista morreu, o Elias ninguém sabe. E os profetas antigos já tinham morrido. Jesus é um morto. Olha, mas é um pensamento muito piedoso, né? Parece muito respeitoso, mas não é. A multidão não compreende Jesus, essa obsessão pela religiosidade é muito alta, é muito grande, né? E o povo, então, não é isso. Mas, é por isso que Jesus fala, mas o povo diz essas coisas, mas vocês que convivem. Aí entra a figura do Pedro. Pedro que vai dizer por todos, tu és o Messias, o Filho de Deus, tu és o Messias de Deus, tu és o Cristo de Deus. A resposta de Pedro é correta. Palma para ele. Todo mundo bateu o pau para ele. Correta. É simplória, claro. Mas pode ser interpretado errado. A resposta de Pedro pode ser interpretada de qualquer jeito. Eu vou lembrar para vocês, vocês estão com a cabeça ruim. Vocês não estão nem lembrando. Eu estou falando isso aqui, mas vocês estão, acho que a cabeça de vocês não está pensando lá, não. Sexta-feira da Paixão, vocês lembram? Lembra Sexta-feira da Paixão? Depois de tudo, aquela tramóia toda, né? Lembra Sexta-feira da Paixão? O que o povo dizia para Jesus, né? Na cruz? Você salvou tanta gente. Olha o que eles falavam lá. Você salvou tanta gente. Salva você mesmo. Se você é o Cristo de Deus, se você é o Messias de Deus. Você está entendendo? A resposta do Pedro está correta, mas dependendo de quem fala, aquilo vira de cabeça para baixo. Porque usaram a mesma frase que o Pedro usou para achincalhar Jesus na cruz. Então, cuidado. Ai, Jesus é o Senhor. É verdade. Mas pode ser interpretada errado também. Essa mesma frase pode ser usada para outras coisas. O ladrão rouba você e fala, ai, Jesus é o Senhor. Graças a Deus eu roubei. Né, Marisa? Ai, graças a Deus eu roubei. Consegui. Glória a Deus. O ladrão fala essas coisas. Eu penso que é só vocês que falam essas coisas. Então, a fala do Pedro, ela é simples, correta, mas pode ser interpretada de maneira errada. Aquilo pode ser usado, né? Manipulado. Então, Pedro se destaca no seu papel de liderança. Ele é a liderança dos 12. Quando ele responde esse questionamento de Jesus. Lucas, vocês não estão associando uma coisa com outra, mas Lucas, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 14 a 36, depois do Pentecostes, Lucas apresenta essa resposta do Pedro de maneira correta, mais organizada, digamos, aprofundada.
Porque o Pedro dali, de Pentecostes, não é o Pedro de lá, do passado. É outro. É um Pedro, claro, deve ter alguns, Lucas deve ter botado umas coisinhas também, mas o Pedro de Pentecostes, ele transmite uma consciência nova, fundamentada. O Pedro consegue, unir a tradição antiga do judaísmo com o cristianismo. Ele consegue fazer essa interpretação. Ele apresenta a tradição judaica através do profeta Joel, e Pedro vai dizer, segundo Joel, capítulo 3, Pedro vai dizer, Jesus iniciou aquilo que o profeta Joel chamava no passado de últimos dias, quando nele veio o Espírito Santo. O Zacarias também falava. Então, o último dia não é lá o último dia. O último dia é para trás. O último dia começou. O último dia começou quando veio Jesus e veio o Espírito Santo com Jesus. É interessante. O Pedro diz isso. Pedro também fala, mas não sei, vou tentar amenizar a palavra aqui para vocês não ficarem com raiva de mim. Pedro fala desse, como foi o processo de Jesus, um processo de som e fúria, imitando Shakespeare, né? Para tentar amenizar aqui, porque é violento, né? O processo de Jesus é muito violento, né? E Pedro resume, então, esse processo permitido por Deus. Né? Reunir o povo de Deus. Primeira etapa. Fazer milagre. Fazer sinais. Segundo parte. Morrer na cruz. Ressuscitar no terceiro dia. E depois subir ao céu. É um processo violento. É um processo violento. A gente tem a criação do mundo, segundo lá o Gênesis, né? Fazer sol e fazer lua, você acha que é esse silêncio bonitinho, né? O som, a fúria que existe no processo da criação, é uma coisa brutal. Não é? Brutal. Deus faz, é tão brutal porque Deus faz o cordeiro e Deus faz o tigre depois. O cordeiro, existe violência no cordeiro, mas também existe violência no tigre. É uma leitura que só as pessoas acho que mais lúcidas intelectualmente conseguem entender. E Pedro diz isso, justamente, ele parece uma pessoa lúcida agora, mais consciente. Olha, passar pelo que ele passou também ali, com Jesus, né? Ele é mais lúcido, em Atos dos Apóstolos, então ele aprofunda essa expressão, essa fala de Pedro lá de trás. Tu és o Messias, o Cristo de Deus, tu és o Filho de Deus. Então, esse processo a que Jesus foi submetido de som e fúria, né? É Shakespeare. A expressão som e fúria de Shakespeare. É daquela peça da tragédia. Uma tragédia chamada Macbeth, que dizem é uma obra maldita, né? Dizem que é uma peça maldita. Todos os atores que encenam essa peça ou ficam doidos ou morrem no meio, né? Dizem, né? Não sei, eu não acredito muito nessas coisas não, mas que é a história da perversidade, né? Do mal, né? O mal, como ele vai agindo, né? Na sociedade, matando, destruindo, né? As pessoas e depois como ele recebe o troco no final, né? E Pedro diz, saiba, portanto, com certeza, Deus constituiu Jesus, o Senhor e Cristo. Esse Jesus que vocês mataram. Olha a consciência dele, Buda.
Segundo o diálogo e com a declaração de Pedro, Jesus fala do sofrimento. Acabou Pedro de falar, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o bonitão, tal, maravilhoso, o supremo, a santidade, tudo isso. Jesus fala, pode ser, mas o Filho do Homem tem que sofrer. Sofrer muito, aí vai, rejeitado pelo povo, rejeitado pelos sacerdotes, rejeitado pelos fariseus, rejeitado pelos escribas. Ele tem que ser rejeitado, tem que ser morto na cruz. Mas ele ressuscitar no terceiro dia. Você percebe? Essa fala de Jesus, depois parece que Pedro, lá na frente, ele destrincha isso daí. Ele mostra, ele destrincha isso daí. Jesus sofreu muito, né? O Filho de Deus sofreu muito por nossa causa, pela nossa falta de inteligência, pela nossa falta de fidelidade, pela nossa falta de coerência cristã. Então, mas Jesus diz assim, olha, eu vou sofrer, mas vocês também vão. Vocês não pensam que vocês escapam, ninguém escapa. Vocês também vão sofrer. Então, ele termina com, certamente é de Lucas, né? Se vocês querem me seguir, renuncie a si mesmo. Olha a dificuldade, hein? Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz todo dia. E depois me siga. Bom, renunciar a si mesmo já é um martírio. Porque você não consegue renunciar a si mesmo. Só pessoas santas, pessoas boas, demais conseguem fazer uma coisa dessa. A mãe do filho, numa situação de penúria, a mãe passa fome, mas não deixa o filho passar. A mãe passa fome. Eu estou falando de coisas de santidade. Mas no normal, fora de algumas coisas, a gente tá nem aí, né? A gente renunciar, a gente acha. Que vai renunciar uma pelada, um jogo de bola no domingo de manhã, imagina. Renunciar nada. Vai em missa é coisa nenhuma, né? Tá de campeonatos, imagina, vai na missa, vai no campeonato, é lógico. Né? Então, a santidade, né, de Jesus, a capacidade, ele ao decidir morrer, que é outra coisa que todo mundo tem que aprofundar esses assuntos. Por que Deus decide morrer? Deus é Deus? Que diacho de Deus é esse? Decide morrer? Para quê? Porque há um ensinamento nisso. Essa capacidade. Deus decide caminhar com a gente em tudo. Em tudo. Os discípulos, então, terão de fazer isso. Ter essa capacidade de renunciar a si mesmos e também carregar a cruz. Sem a cruz, não tem ressurreição. Não adianta. Sem cruz, não tem ressurreição. E que Deus nos ajude a caminhar direitinho conforme Deus quer. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador. Põe na... Ah, tá bom. Pode ser. E para a nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também em nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino
Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna que há de vir. Amém. Orai de nós para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor. Por esse sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se torne uma oferta agradável aos seus olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever de salvação te louvar, te agradecer em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria. Por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo bem e socorrendo todas as pessoas que eram prisioneiras do mal. Ainda hoje, como um bom samaritano, Jesus veio ao nosso encontro. Ele quer bem, quer o nosso bem, o bem de todos nós. Atribulados no corpo ou no espírito, que estamos às vezes sentindo. Ele derrama sobre nossas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por esse dom da tua graça, também a noite de dor acaba se tornando a luz da Páscoa, a luz do amanhecer, de teu Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos do céu, nós também proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo. Isso é a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te damos graças porque o Senhor nos admitiu estar aqui na tua presença para te servir melhor através desses santos mistérios do Evangelho e da Eucaristia. Humildemente nós te pedimos, suplicamos,
que participando da missa, participando da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da tua igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Léo Quartos Décimos, com o nosso bispo, Dom Munhaque, também com todos os padres responsáveis pelas paróquias do Brasil inteiro, que lutam com o povo pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus, e assim nós praticamos a verdadeira fé cristã, católica e apostólica. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós da luz da tua face. Enfim, nós te pedimos, tenha piedade de todos nós, dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os santos apóstolos e todos os outros santos da nossa igreja. E desde o começo do mundo foi o Senhor que escolheu, o Senhor que chamou para conviver essa amizade, viver essa amizade mais profunda, e assim deu a eles essa missão para nós de agradecer e te louvar a Deus, ao Pai, sempre por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado, ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos então agora eu vou pegar coisa. Vou pegar aqui. Ai, Jesus, cadê você? Você consegue? Você consegue? Fala um pouco mais alto. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso De cada dia, dai hoje, perdoai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair cair em em tentação, tentação. mas Amém. livrai-nos do mal. Amém. Espera um pouquinho, deixa eu virar. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós, Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo, a paz, a paz do Senhor esteja convosco. o amor de Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. tem piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tem piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Digno
Eu sou um bom pastor de Jesus, eu dou a minha vida pelo meu povo, pelas minhas ovelhas. Poderoso. Senhor, Comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazer que a participação nesse mistério nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Antes da gente ir embora, Mateus, você, Corpus Christi, você acertou aquela palavra daquele homem, Melquisedeque. Dificilmente uma pessoa acerta o nome. Falar, depois vai ler lá. Fala Melquisedeque, fala, erra tudo, nunca acerta. Você dá uma salva de palmas para ele que ele acertou, olha, sem ensinar, hein? Perfeito. Como é que você conseguiu fazer isso? Ah, muito bem. Então, terça-feira é dia de São João, missa às 9 da manhã, quem puder vir, venha, quem não puder fica chupando o dedo em casa lá, e depois então celebrar esse profeta, grande profeta da Bíblia. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e proteja. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e acompanhe com a sua misericórdia. O Senhor dirija para vocês o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenham um santo domingo, um bom domingo. Tenham coragem e que Deus ajude a todos nós a proclamar o seu Evangelho.